Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai desconstruir uma das coisas mais fascinantes da experiência humana. De onde vem a nossa bússola moral? É super comum a gente associar a moralidade logo de cara a mandamentos divinos ou textos sagrados, né? Mas e se a religião não for exatamente sobre o que está lá no céu, mas sim sobre o que mantém a gente unido aqui na Terra? Pois é, vamos dar uma olhada na ideia totalmente contraintuitiva do brilhante sociólogo francês Émile Durkheim. Ele propôs ainda no começo do século XX que a religião é, na sua essência, uma ferramenta social puramente funcional e incrivelmente poderosa. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar bem rápido por 5 pontos. 1. O que é religião? 2. O sagrado e o profano. 3. A origem da moralidade. 4. Ópio ou força vital. E por fim, 5. A religião na sociedade moderna. Parte 1. O que é religião? Pensa rápido. A religião trata fundamentalmente de seres sobrenaturais, divindades intocáveis ou atos de mágica. A mente moderna, a nossa mente, quase sempre faz essa associação automática. A gente pensa logo em anjos, milagres e mistérios que ninguém explica. Só que o pensamento do Durkheim convida a gente a olhar para uma direção completamente diferente, argumentando que essas figuras são só a superfície de um fenômeno muito mais profundo. Olha só que virada essa redefinição radical que ele publicou na sua obra-prima de 1912. Reparem bem, a definição não fala de deuses nem de nada sobrenatural. Para Durkheim, a religião é um sistema de crenças e práticas ligadas a coisas sagradas que unem uma comunidade. Ou seja, é o espelho da humanidade. É um fenômeno profundamente social. Literalmente um mecanismo que a sociedade cria para celebrar a própria sociedade. E para chegar nessa conclusão, ele tirou o foco das grandes e complexas teologias do mundo e foi estudar o que considerava a forma mais primitiva de crença, o sistema totêmico dos aborígenes australianos. A ideia era simples. Achando a base de tudo, a gente encontra os elementos comuns a absolutamente todas as religiões. E o que ele descobriu foi que o fato religioso reflete pura e simplesmente as necessidades reais de uma comunidade. 2. O sagrado e o profano. O que é realmente interessante aqui é como ele enxerga a divisão do mundo. Toda religião, sem exceção, pega o universo e corta ao meio, em duas categorias que não se misturam. De um lado, a gente tem o profano, a vida cotidiana, o trabalho de todo dia, as necessidades biológicas, enfim, tudo que é mundano. Do outro lado, o sagrado, aquilo que é extraordinário, separado de tudo, cheio de regras e fortemente ligado ao coletivo. Essa divisão simples é a base absoluta de qualquer valor compartilhado. E o detalhe mais importante: o sagrado não cai do céu por mágica, é algo que a própria sociedade decide separar e proteger. E essa frase aqui resume tudo. A religião é uma coisa eminentemente social. O sagrado é, na verdade, uma construção lapidada pela humanidade. Não é o Criador que cria a criatura, é a criatura que cria o Criador. Um tótem, um símbolo sagrado, a própria divindade, tudo isso é fabricado por pessoas em grupo para representar as realidades do próprio grupo. É incrível! 3. A origem da moralidade. Vamos ver como isso se constrói na prática, num passo a passo. Primeiro, as pessoas precisam se reunir fisicamente. Segundo, por meio de rituais e cerimônias rola o que o Durkheim chama de efervescência coletiva. Sabe aquela energia absurda de um estádio lotado na final de um campeonato? É essa vibração que eleva a gente acima das nossas individualidades. Terceiro, no auge dessa energia toda, ideias, objetos ou regras ganham um significado enorme e viram valores sagrados. E bingo, o quarto passo, nasce uma comunidade moral inteirinha, unida por esses valores intocáveis. E isso nos leva a essa citação que ancora tudo que a gente acabou de ver. A própria sociedade é a grande fonte suprema da vida moral. Uma pessoa sozinha, isolada, não tem essa força moral superior. É só quando as forças individuais batem de frente e se misturam, agindo em conjunto, que a moralidade ganha vida. A sociedade é indiscutivelmente o verdadeiro habitat da religião e o berço do que a gente entende por certo e errado. Para resumir a função prática da coisa toda, a religião funciona como um vital cimento social. Ela não está aí só para explicar o cosmos, mas para colar as pessoas umas nas outras. Ela impõe regras, cria códigos morais e dá uma segurança emocional imensa para a gente lidar com as incertezas da vida. Ao exigir essa reverência coletiva, ela cria um ambiente seguro onde a confiança mútua consegue florescer. 4. Ópio ou força vital. No meio acadêmico, é muito frequente contrastar esses dois verdadeiros titãs da sociologia para entender melhor o papel da religião na história da humanidade.
Então, vamos olhar rapidamente para as estruturas de Karl Marx e Émile Durkheim de um jeito bem neutro e observacional. E isso ilustra de forma brilhante o contraste. A dicotomia é claríssima. Do lado marxista, a religião é vista como uma ilusão, uma ferramenta de alienação usada para manter a dominação de classe e anestesiar o sofrimento do povo. Já do lado durkheimiano, a religião é uma instituição real, fundamental para a coesão social e que realmente fornece uma força moral verdadeira para quem pratica. Para um, é uma coisa que precisa ser superada. Para o outro, é algo inerente à condição de viver em grupo. A gente vê aqui a diferença central nas consequências práticas de cada visão. Para Marx, a religião suga a energia humana. Ela dá uma felicidade ilusória que faz as pessoas aceitarem uma vida de subjugação aqui em troca de uma recompensa no mundo futuro. Mas o Durkheim enxerga exatamente o oposto. A pessoa que está lá, em comunhão com seus ideais, não está fugindo da realidade. Pelo contrário, ela se torna um homem que pode mais, adquirindo uma energia tangível, uma força vital e real para encarar de frente as dificuldades da existência. 5. A religião na sociedade moderna. Então, o ponto crucial de toda essa teoria é que a religião simplesmente não desaparece. Ela se transforma. Até mesmo coisas como a nossa ciência e a nossa razão têm suas raízes lá atrás em pensamentos coletivos de origem religiosa. E numa sociedade moderna, cada vez mais secular e sem deuses tradicionais no centro, novos conceitos ganham esse status de intocáveis. A democracia, os direitos humanos, a dignidade da pessoa, eles viram o nosso novo sagrado. O chamado individualismo moral vira a nova fé que mantém todo mundo unido civilmente. Para encerrar a nossa exploração, fica essa provocação para a gente pensar. Se é a própria sociedade que cria o sagrado para não desmoronar, vamos olhar para o mundo ao nosso redor. Quais são os totens modernos, inquestionáveis, que funcionam como a nossa cola moral da atualidade? Que tipo de ideia ou instituição causaria uma verdadeira indignação coletiva, quase religiosa, se fosse atacada hoje? É justamente prestando atenção nisso, no nosso dia a dia, que a genialidade do Durkheim salta aos olhos. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho no conhecimento com a gente.